Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver análise global dos dados bibliográficos ou bibliometria, tá? Onde a gente vai ter uma abordagem mais quantitativa para analisar globalmente os dados que a gente obteve ali após as buscas. Bom, análise global dos dados, como o próprio nome diz, o objetivo dela é ter uma visão geral do estado da pesquisa relacionada ao tema-problema de pesquisa. Quer dizer, não é nada específico, tá? A gente quer ter aquela visão da floresta, tá? Está baseado numa abordagem mais próxima da revisão narrativa e faz uma busca genérica com uma abordagem ampla sobre o tema sem se preocupar em esgotar a análise das fontes de informação. Quer dizer, eu não estou buscando assim tudo ou uma coisa específica, mas eu estou tentando pegar uma amostra da área de pesquisa, ok? Deve-se identificar os principais autores, os centros de pesquisa mais importantes, os artigos mais citados e mais importantes sobre o tema da pesquisa e as principais bases teóricas e conceitos associados ao tema de pesquisa. Quer dizer, você vai ter aquela visão ampla da tua área ali, onde você vai trabalhar, onde você vai desenvolver o teu mestrado ou o teu doutorado, tá? É baseada na utilização de ferramentas de bibliometria e na leitura e fichamento de obras principais. Então você vai identificar ali quais são os principais livros, etc. e tal, mas para tirar conceitos, para tirar aspectos de base, etc. e tal, não às vezes diretamente relacionado com o teu trabalho, tá? Mas digamos, não relacionado com o teu problema, na verdade, relacionado com o teu trabalho, mas em relação a conceitos, a base, a teorias, os aspectos de embasamento. Análise global dos dados obtidos, análise bibliométrica, tá? A bibliometria consiste na aplicação de técnicas estatísticas matemáticas para descrever aspectos da literatura, utilizando métodos quantitativos que, ao contrário da pesquisa bibliográfica tradicional, busca uma avaliação objetiva e qualitativa da produção científica. Então, na verdade, é o seguinte, ela vai ser interessante, a bibliometria, para você identificar tendências, por exemplo, identificar um autor de base, um autor importante. Então, depois você vai ter que achar esse autor, achar essa fonte e ler esse livro, para daí poder utilizar no seu trabalho. Mas ela te dá esse indicativo, ela te dá essa visão geral. A análise bibliométrica ela permite fazer uma análise descritiva, tá? Principais autores, quantidade de publicações por ano, mais citados, periódicos com mais publicações, etc. Análise de redes, que a gente chama também de mapeamento, onde você faz link entre os documentos ou artigos, tá? Que tem aspectos em comum. Quer dizer, o link tem dois artigos que têm o mesmo autor ou os mesmos coautores, ou utilizam as mesmas palavras-chave, ou utilizam referências que são as mesmas, etc. Então, o que acontece? Ele tenta fazer esses links. E a análise de agrupamento, a análise cluster, o que ele faz? Análise de coisas que são semelhantes. Por exemplo, autores que usam a mesma base bibliográfica, autores da mesma universidade, autores que trabalham com as mesmas palavras-chave. Então, na verdade, os clusters são agrupamento de elementos ou de itens que têm semelhanças. Tá? Bom, aqui você tem as principais etapas da análise global de bibliografia. Tá? Então, lembram, a gente terminou o último módulo ali falando ou o penúltimo módulo, falando da elaboração da string de busca. Então, nós iniciamos aqui o nosso processo com a string, utiliza a base de dados, como já foi visto, e daí você tem que gerar um artigo de metadados, onde você vai tratar isso com softwares ali de análise bibliométrica, e vocês, da própria base, vocês vão tirar dados para fazer uma análise descritiva. A análise descritiva gera uma visão geral da área de pesquisa. A análise de redes e de cluster, por exemplo, identifica documentos seminais, autores de base, base conceitual, base metodológica, quer dizer, aspectos importantes que têm que ser levados em conta
no seu trabalho. Bom, usar uma base de dados, tá? É preciso usar a string de busca, como vocês já viram, na base escolhida, pode ser Scopus, Web of Science, Science Direct, e gerar um conjunto de dados bibliográficos. Tá? A maioria das bases ela faz já uma análise básica, assim, descritiva dos resultados que vocês obtiveram. Tá? Então, que é suficiente assim, para ter aquela visão geral. Tá? Mas, como eu destaquei ali, cabe ao pesquisador analisar esses dados para fazer uma análise. Não é só o dado em si, mas também, a partir disso, tentar buscar uma interpretação. Para obter os dados de rede, é necessário exportar os metadados. No caso da Scopus, é preciso selecionar todos os artigos, ir para o comando export. Na nova tela irá abrir uma nova página, que é preciso escolher o formato de arquivo, que no caso é o CSV para Excel, e selecionar todas as informações. Isso quando a gente for usar no VOS Viewer, que é o software que normalmente eu utilizo para fazer esse tipo de análise. Ok? Análise descritiva. Então, a análise descritiva tem por objetivo dar uma visão geral do desenvolvimento científico relacionado ao tema e problema. Ela não contribui diretamente com a pesquisa. Tipo assim, lógico que você vai colocar ela lá, mas ela não está lá. Ela não vai, talvez mudar um conceito, talvez até indiretamente sim. Mas ela serve justamente para isso, oferecer informações, mas para dirigir a busca. Quer dizer, se esse autor, publica muito nessa área e eu não o conheço, então eu tenho que conhecer. Se essa instituição é uma instituição polo no desenvolvimento desse tipo de pesquisa, então eu tenho que ir atrás dessa instituição e ver se tem mais gente, os grupos de pesquisa, o que estão produzindo em termos de conhecimento naquela área de meu interesse. Tá? Então ela vai dirigir ali para determinados autores, instituições, até países importantes no contexto daquele assunto ali, daquele tema que eu estou trabalhando. Os dados mais importantes para essa análise são o número de publicações por ano e os autores, as instituições e os países com mais publicações, né? Para você ter essa ideia geral e poder dirigir depois a tua pesquisa. Então vamos lá, análise descritiva no Scopus. Você vai lá, entrou com a tua string de busca, fez a busca, tem 1.400, nesse caso tem 1.426 documentos. Você daí vai lá, nesse comando, você vai ter que selecionar, aqui eu não fiz, mas tem que selecionar todos sempre, e daí você coloca lá, analisar os resultados da busca. Tá? E daí ele vai chegar nessa outra tela de computador ali, na outra, onde tem a análise ali dos resultados. E esse primeiro gráfico ali que ele está apresentando é o gráfico do número de publicações por ano. Então ele está aparecendo de 2015 a 2020. Tá? Então você tem aqui ao lado os dados. Se você quiser incluir mais anos, por exemplo, colocar 2014, 2013, 2012, então é só, você pode, aqui não está aparecendo, mas você só habilita ali aquele ano e ele vai aparecer nesse teu gráfico. Tá? Na Scopus você tem esse conjunto de dados, ó. As fontes das publicações, os autores e o número de publicações, então ele vai te dar no ranking daqueles autores que publicam mais, o tipo de documento, por exemplo, se é livro, se é capítulo de livro, se é artigo de conferência, artigo de revisão, tá? Que é nesse caso aqui, desculpa, é essa do meio. Aqui seriam as universidades, os países que mais publicam, tá? Isso também é interessante. As áreas que publicam. Tá? Aqui o tipo de documento só está aparecendo, aqui eu tinha selecionado apenas para aparecer artigos. Então, por isso que está praticamente um tipo só. Não aparece capítulo de livros, nem livros, às vezes nem, acho que artigos de conferência. Aqui as áreas que estão publicando esse tipo de assunto e, finalmente, quem está financiando esses projetos. Tá?
Bom, análise descritiva. Publicações por ano. Mostra o crescimento ou decrescimento da publicação sobre o tema ou problema, o que pode dar, de certa forma, uma medida de importância daquele tema-problema. Quer dizer, se há um aumento de publicações, há de se supor que há um interesse maior também por essa área. Quantidade de publicações por autor. Então, mostra a importância de cada autor. Então, veja bem, aqui, os autores, eles são 7 autores que têm 6 artigos cada um dentro dessa área. Depois tem um outro grupo aqui, que começa com 5 artigos. E assim você vai, até ter autores com 1 artigo, tá? Mas, de repente, você vai querer aqueles que mais publicam, tá? Dentro dessa área. Publicações por instituição. Mostra a importância de cada instituição ou universidade em relação ao tema ou problema. Então é interessante você ver onde que estão os polos de publicação. Lembra que os autores ali tinham no máximo 6 artigos cada um. Mas aqui, a primeira universidade, aqui, ó, Delft University of Technology, ela tem no total 15 artigos. Tá? Então, a segunda tem 10 artigos. Então, tem provavelmente mais de um autor daquela relação que estão nessas universidades e que estão publicando dentro desse tema. Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Publicação por país. Nesse caso, quem mais publica é os Estados Unidos. Em segundo lugar, a China. Esses países são muito presentes aqui, ó. Outro que vocês vão ver que está muito presente é Hong Kong. Tá? Mas tem muitos trabalhos, por exemplo, de um modo geral, assim, na área de construção, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, na Malásia. Vocês vão ver que para determinadas áreas é interessante. Países onde há um boom em termos de construção, às vezes países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia, acabam aparecendo aí com uma certa importância dentro desses rankings. Aqui, publicações por área de conhecimento. Veja que esse tema especificamente, ele está mais na área de ciências sociais, que é a parte de satisfação residencial. Tá? Depois ambiente, sustentabilidade e, em terceiro lugar, engenharia. Tá? Então, é um tema que é muito tratado pelas ciências sociais, tá? Mas também pela nossa área de engenharia. Então, mostra as áreas de conhecimento que estão desenvolvendo pesquisas. Tá? Então, é interessante você também ter essa informação. As publicações por periódicos, quer dizer, mostra aqueles periódicos que publicam mais. Tá? Então, o primeirinho ali é a Environment. Então, o que acontece nesse periódico? É o periódico que há mais tempo vem publicando e que tem um número total de publicações maior do que os outros, né? Ultimamente esse azul ali, cidades, ó, cities, que aparece com o maior número de publicações. Então, para que isso é interessante? Para mim procurar onde que esse tema normalmente é publicado, é mais aceito, é mais divulgado, tá? Então, uma futura publicação minha, mas também para mim procurar novos artigos dentro desses periódicos aí relacionados a esse tema, tá? Bom, a outra parte da análise, depois dessa análise descritiva, é a análise bibliométrica. E para isso a gente vai utilizar softwares de bibliometria. Eu peguei esse artigo bem interessante aqui que eu deixei a referência para vocês. Então ele coloca ali, qual a ferramenta bibliométrica escolher? E daí eu já deixei aqui em negrito aquele que ele coloca os 4 que ele considera como os melhores, assim. Então ele coloca lá o Bibliometrix, que eu não conheço, Sitespace, esse eu conheço, mas é um software muito poderoso, muito interessante, mas às vezes muito grande para a gente utilizar. Então ele peca por ser talvez completo demais, mas é muito bom e para quem tem um tempo, assim, um pouquinho mais, eu acho que vale a pena utilizar ele. Publish or perish, quer dizer, publica ou pereça. E, por último, ele coloca também, ou na lista, o VOS Viewer, não é o último, ele está entre os... não coloca um ranking, ele
coloca como os 4 melhores para serem utilizados, tá? Eu utilizava também o BibExcel, que é esse primeiro aqui, mas ele é bastante complicado de usar. Hoje o VOS-Vir faz tudo que o BibExcel faz de uma maneira mais simplificada, tá? Então, para um trabalho de mestrado ou de doutorado, o VOS-Vir é suficiente para você fazer as análises necessárias ali para o trabalho de vocês, tá? Bom, primeiro tipo ou conjunto de análise. Análise baseada em redes de relações, que são formadas a partir de links, que podem ser estabelecidos entre itens. O que são itens? Itens podem ser atores, podem ser publicações, podem ser referências, pode ser o título do periódico. Então, relações entre autores que publicam junto, ou que têm as mesmas palavras-chave. Então, essas relações que eu tento estabelecer, e a partir da formação dessas redes, eu vou fazer análises que vão me trazer uma informação adicional. Então, aqui como eu coloquei, os itens são os autores, as publicações, as referências, as palavras-chave. Por exemplo, link entre artigos com o mesmo autor ou coautor. Link entre artigos que citam a mesma referência. Link entre artigos que usam a mesma palavra-chave. As redes são formadas por itens, tá? Autor, palavra-chave, referência, e ligadas pelos links. Então, por exemplo, aqui tem um item que é uma referência, tá? Então, veja, sempre tem o nome aqui, não é autor, porque tem às vezes 2 autores. Então, algumas softwares trazem os 2 autores e a data. Aqui só está aparecendo os 2 autores. Mas então é uma referência a um artigo. Esse é o item, que ele é ligado com esse outro item. Não sei, de repente os dois usaram referências semelhantes, tá? Quanto mais grossa é essa linha, normalmente maior é a relação entre esses 2 itens, tá? Quanto maior esse círculo aqui, significa que esse item tem mais relação com o conjunto dos outros itens, tá? A cor normalmente vai expressar um cluster, ou seja, esse conjunto aqui de itens, que no caso aqui são publicações, provavelmente tem semelhanças, de repente são que usam os mesmos artigos de base, ou que são da mesma instituição, ou que são do mesmo país, não sei. Ele vai ter lá alguns critérios que ele vai fazer com que, de repente, esses itens sejam colocados mais próximos. Por isso que daí eles formam os clusters. Bom, cada link tem uma força, isso eu acabei de falar, representado por um valor numérico positivo. Quanto maior esse valor, mais forte o link. Normalmente a linha de ligação entre os itens é mais grossa, tá? A força do link pode ser, por exemplo, indicar o número de referências citadas que as 2 publicações têm em comum, o número de publicações em que os 2 termos ocorrem juntos, quer dizer, usam a mesma palavra-chave, o mesmo termo. Os itens, autores, podem ser agrupados em cluster. Os itens incluídos em um mesmo cluster possuem mais semelhanças. O item pode pertencer a apenas um cluster, tá? Então, esse software usam daí critérios matemáticos e estatísticos para colocar aqueles mais próximos juntos e os mais diferentes em outro cluster, mas semelhantes entre si, em um outro conjunto, tá? Então, o que eles falam na formação de cluster é que a média daquela propriedade é muito parecida com aqueles que estão no mesmo cluster, mas muito diferente. Eu tento maximizar essa diferença da média daquele item para o outro cluster. Bom, que tipo de análise a gente vai fazer, tá? Dessas redes? A primeira é a citação, tá? É um link entre 2 artigos, coloquei o item, né? 2 artigos, em que um artigo cita o outro. Então, links por citações, um cita o outro, tá? Cocitações é o link entre 2 artigos quando ambos são citados pelo mesmo documento. Então, por exemplo, agora normalmente isso a gente faz para as referências, tá? Então, quer dizer, o mesmo documento cita digamos assim, junto aqueles artigos. Quando isso acontece com certa frequência, significa que esses artigos que sempre são citados juntos formam uma base conceitual
que é importante a gente levar em conta. Acoplamento bibliográfico é um link entre dois artigos que citam o mesmo documento. Tá? Então, quer dizer, os dois usam o mesmo documento como base. Coautoria, link entre pesquisadores que são coautores de publicações. Coocorrência, é uma rede de links entre termos ou palavras-chave que ocorrem em dois itens ou dois artigos simultaneamente. Por exemplo, eu uso a palavra-chave compósito nesse, uso compósito nesse. Então, existe um link entre esses dois artigos. Os dois tratam de compósito. E se eu uso, por exemplo, cinza de alto forno, e os dois têm, eles também vão ter um link mais forte ainda. Significa que eles estão mais ligados a partir das palavras-chave ou dos termos que eles utilizam. Bom, dessas análises, uma delas, que é importante, são as redes de cocitações. Por quê? Porque elas mostram qual é a base que os autores da minha área utilizam. Então aqui eu tenho uma cocitação, eu posso fazer isso para vários itens, tá? Então eu fiz um mapa de cocitações para autores. Então o que significa esses autores aqui, ó? Vamos pegar aqui nesse canto, ó, que é esse cluster azul. Então você tem aqui, ó, Amerigo, Aragones, Bonaiuto, Bones, são autores que são importantes nesse cluster e que são citados dentro da área. Eu falo desse porque são autores ali da Espanha, da Europa de um modo geral, que são pioneiros nessa área de satisfação residencial. E eles são a base de muitos estudos. Então o que está mostrando aqui? Está mostrando que necessariamente quando eu fizer um estudo na área de satisfação residencial, eu preciso estudar esses autores. Eu tenho que ler os artigos do Amerigo, eu tenho que ler o da Aragones, eu tenho que ler a Fornara, eu tenho que ler o Bonaiuto, eu tenho que ler o Bones. Por quê? Porque eles são a base. Tá? Se vocês forem ver até, o Amerigo é a base conceitual dos modelos atuais aí de satisfação residencial. Então, quer dizer, você tem que passar por eles, tá? Outros autores aparecem. Se vocês forem ver para esse lado aqui, ó, vocês vão ver lá Liu, né? São autores de um outro grupo, mas aqui vocês vão ver muitos chineses, tá? Muitas citações, tá? Porque são autores mais recentes, tá? Que tratam, digamos assim, alguns conceitos de uma maneira um pouco diferente, tem uma abordagem às vezes um pouquinho diferente da pesquisa desse outro grupo. Tá? Então, na medida que você conhece um pouco a tua área e a utilização desses mapas, eles te ajudam a você identificar questões que são importantes. Tá? Aqui eu tenho as cocitações de documentos. Então aqui são os autores, ele só vê número de vezes que aqueles autores foram citados nas referências, tal, e estabelece essas relações. Tá? Aqui eles veem os documentos que foram citados. Novamente, vejam bem, aqui nesse lado esquerdo aqui aparece Amerigo e Aragones, que é um artigo que esses autores produziram juntos. Tá? Aqui tem um outro artigo também de dois autores que é importante, etc. e tal. Então, na verdade, o que acontece? Quando você for usar lá o VLC Viewer e você colocar o cursor em cima dessa referência, ele vai aparecer bem embaixo ali da tela a referência completa e você vai poder saber qual que é o documento que está sendo citado. Então aqui você está entendendo quais os autores que você tem que ler e aqui você está vendo quais os documentos que você tem que recuperar e ler para formar ali a tua base referencial. Tá? Novamente aqui o de azules se tornaram vermelho, aqui os acho que de vermelho, acho que ficaram verde, não sei, tem que dar uma olhada nisso aqui, mudou um pouco as cores, mas o que significa? Normalmente esses autores que estão nesse grupo aqui, estão nesse grupo aqui. Tá? Então se você usa uma determinada base conceitual, você pode ler esses documentos que você vai manter a base. Ah, mas eu quero mudar a minha base conceitual, então eu vou buscar outro cluster, quer dizer, outro conjunto de documentos que de repente esteja focado em outros autores, com uma outra abordagem. Tá? Então, a análise de cocitações ajuda nisso aí.
A análise de concorrência mostra a importância e a proximidade de conceitos e métodos utilizados pelos artigos. Ela é feita ou com a palavra-chave ou com termos. Qual que é a diferença? A palavra-chave é aquela que o autor escreve, ou ele determina quais são as palavras-chave do artigo dele ali logo abaixo, normalmente do abstract, né? E os termos, na verdade, não é o autor que escreve, é o próprio software que busca. Então ele tenta buscar no abstract e no título termos que são significativos do artigo. Eu prefiro utilizar o de termos, tá? A palavra-chave normalmente se repete muito, o pessoal não tem muita criatividade, então sempre são as mesmas palavras, você não consegue tirar uma informação muito boa. Apesar de a gente usar também para análise. Eu prefiro fazer análise, que é praticamente a mesma, só que daí faz com os termos, onde é o software, através de um algoritmo, que escolhe aqueles termos que são mais frequentes. Então você começa a encontrar. Aqui também tem a ideia do cluster. Então, o vermelhinho aqui são termos que ocorrem juntos ou são próximos, a preferência, comportamento, preferência residencial, escolha residencial, quer dizer, são temas que gravitam junto. Depois vamos lá do outro lado, você tem do outro lado o verde lá, a análise de regressão, nível de satisfação. Então, quer dizer, quando você for trabalhar com análise de regressão, você tem que trabalhar com variáveis que estabeleçam níveis de satisfação. Provavelmente, se você olhar mais, ele vai te ajudar a achar as variáveis que ele está utilizando ou os métodos que ele vai estar colocando em design, methodology, approach. Então, às vezes aparece, aqui eu não estou achando, mas de repente às vezes aparece o survey, aqui survey, que é utilizado como questionário e survey nesse mesmo cluster. Ou seja, esse cluster está mais relacionado a métodos de pesquisa que são utilizados na área. Então, da mesma forma, aqui eu tirei a imagem, lá no software do VOS Viewer, você pode aproximar e aumentar a proporção dessa figura e achar informações mais precisas sobre variáveis, sobre os métodos que são utilizados. Tá? Aqui você tem um outro conjunto que também são utilizados com os termos, mas aqui eles falam na visualização do tipo overlay, quer dizer, não é overlap, overlay. Então, na verdade é o seguinte, o azul são palavras-chave que eram mais usadas próximas de 2008. E o amarelo são palavras-chave que são utilizadas mais recentemente, mais próximos de 2014. Então, o que está mais em azul e mais escuro são termos mais antigos, quer dizer, são conceitos, interesses de pesquisa mais antigos. E o que está aqui mais em amarelo, aparece a China em amarelo, porque a China tem feito bastante pesquisa nessa área nos últimos anos. Então, são coisas que começam a te mostrar o que é mais recente em termos de termos que são utilizados. Tá? Outra rede que é interessante é o do acoplamento bibliográfico. Então, o acoplamento bibliográfico é o link de dois artigos que citam o mesmo documento. Então, o que significa isso? Autores próximos significa que usam a mesma base teórica conceitual. Lembra do Bonaiuto, Bonds? Está aqui eles aqui. Então, quer dizer, ele mostra, aqui eu fiz e aqui também está em overlay, né? Então, os autores mais antigos, os autores mais novos, etc. Então, mais antigamente, era usada essa base do Bonaiuto. Mais modernamente, ou mais recentemente, o Feng, o Liu, o Wang, quer dizer, que são tudo italiano, pelo jeito, né? Que estão utilizando novos conceitos, uma nova base conceitual. Vejo que são autores chineses, com trabalhos mais recentes. Então vale a pena ver o que o pessoal está olhando. Aqui nesse outro eu fiz não por autores, mas por documentos que usam a mesma base. Vejo que, de certa forma, a área está bem agrupada, estão muito próximos aqui os autores, quer dizer, uma base conceitual meio consolidada dentro da nossa área. E alguns autores,
como esse Brown aqui, o Johnson, etc. e tal, esses estão meio perdidos. São documentos com uma base muito diferente do padrão da área. De repente vale a pena dar uma olhadinha. São documentos que de repente até estão perdidos aí no meio, mas de repente tem uma outra abordagem, uma coisa diferente, interessante, mais recente, que vale a pena dar uma olhada, tá? Então esse é um outro tipo de análise. Bom, redes de citação mostra a relação maior ou menor de abordagem de conceitos entre artigos, quer dizer, utilizam autores que citaram o mesmo artigo. Então, de repente, de novo, a Fornara, Bonaiuto. Então, você vê, consegue achar uma outra informação, mas aqueles anteriores são mais importantes. E aqui, por último, autores de um gráfico aqui de coautoria, tá? Mostra a colaboração mais direta entre os pesquisadores, tá? O link são entre os pesquisadores quando eles são coautores. É interessante que isso aqui eu coloquei em overlay, daí fica bem claro aqui, ó. O mais antigo aqui é o Zhang. O Zhang provavelmente é o orientador de toda essa moçada aqui, ó. Então o Zhang que publicou lá com o Sheng, com o Ma, com o Shen. Então, na verdade, o que acontece? Que são provavelmente ex-alunos dele que depois vão publicar o Shen com o Liu, com o Wang e tal. Então, na verdade, ele vai gerando aqui os novos pesquisadores, o Hang, o Hang, o Qin, ou seja, que são mais recentes. São publicações perto de 2020, ok? Então, vejo bem, com essa análise você pode ver várias informações, mas vai depender também da sua criatividade e capacidade de análise. Você pode tirar bastante coisa ou bastante conclusões analisando esses resultados. Bom, e quais que são esses resultados? Ter uma visão geral da área, do tema, problema de pesquisa, achar os documentos seminais, artigos, livros absolutamente importantes para a área, autores de base que precisam ser lidos, base conceitual e teórica do trabalho. Lembra que a gente começa a ver as técnicas que eles usam, os métodos de análise ali que começam a aparecer nos termos, nas palavras-chave. A base metodológica tem a ver com isso, né? Os métodos, técnicas de pesquisa, que ficam bem claros ali o que está sendo utilizado. Então isso facilita ali a hora que se for justificar a escolha desses métodos, a escolha desses conceitos, a escolha dessas técnicas. Então, por quê? Porque está ali, está claramente mostrado que são utilizadas, são amplamente utilizadas dentro do domínio que eu estou trabalhando, tá? Normalmente essa análise geral ela vai ser a base para a elaboração do referencial teórico. Não basta só fazer esses gráficos. É preciso daí, a partir desses gráficos, identificar os autores, identificar os temas, identificar os artigos, os livros e ir atrás dessas informações. Daí, ler mais no detalhe o livro, o artigo, se inteirar das técnicas, etc. e tal, para poder ser utilizada no trabalho. Ok? Aqui tem algumas referências. A referência daquele artigo que compara os softwares, e aqui eu deixei também a referência que é importante do manual do VOS Viewer.